Olá, na sessão plenária desta quinta-feira, dia 3 de abril, o senador José Pimentel apresentou um requerimento solicitando a instalação de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, para investigar, entre outras coisas, irregularidades na administração da Petrobras, mas também irregularidades com relação à administração e uso de recursos públicos nas obras do metrô de São Paulo e de Brasília, não é isso, senador? Exatamente. E é com ele que nós conversamos agora sobre esse assunto. Senador, explica para mim, por que agora uma iniciativa dessa vinda do Senado? Porque na quarta-feira, dia 2, já havia sido protocolado pela Câmara um pedido de CPI mista também de inquérito, não é isso? Nós tivemos, nesta semana, e já desde a semana passada, uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal, por parte da oposição. Isso. Que trata de investigar a aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e também a refinaria Abreu e Lima, no estado de Pernambuco. Essa matéria já tinha sido objeto de uma CPI em 2010. Foi feita essa investigação. Em seguida, o resultado daquela CPI foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União e ali foi designado como relator da matéria o ex-senador da República, José Jorge, que é também pernambucano, foi encaminhado ao Ministério Público Federal, foi encaminhado à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União. A oposição, por ser ano eleitoral em 2014, resolveu apresentar a mesma CPI de 2010. A única coisa que justifica é porque 2014 é também ano eleitoral. Como o governo quer que a sociedade saiba como é administrado o recurso público, resolveu apoiar a CPI. E também, como nós temos já há 20 anos, denúncias de irregularidade no transporte ferroviário e metroviário do estado de São Paulo, inclusive com investigação nos outros países que identifica um desvio superior a 500 milhões de reais. E o Ministério Público do estado de São Paulo recentemente resolveu indiciar 30 deles, em que só tem os corruptores, mas não tem os corrompidos. E ali, os recursos do metrô de São Paulo são recursos da União, do Governo Federal, Orçamento Geral da União, são recursos, empréstimos do BNDES com recurso subsidiado e também recursos de empréstimo internacional, com aval da União e aprovação aqui do Senado Federal, do Congresso Nacional. Daí que se justifica uma investigação a partir do Congresso. Os recursos são públicos, a responsabilidade do trabalhador rural lá do meu Ceará, que anda no lombo de um jumentinho, mas que fez empréstimo para montar o metrô de São Paulo, ele está também pagando isso. E como tem não só indícios, comprovação da irregularidade, e o Estado e o governo do Estado de São Paulo não deixa instalar a CPI naquele estado. Nós resolvemos trazer para cá. Senador, até que ponto essas discussões sobre a administração do recurso público não ficou deslocada para essa questão de foco de investigação mista ou do Senado ou da Câmara? Até que ponto a instalação, a própria criação não está deslocando essa investigação e até que ponto esse debate sobre como vai funcionar, o que funcionará, não fica prejudicando a própria investigação, uma vez que esse ano é um ano bem complicado com Copa do Mundo e eleição. Nós vamos conseguir avançar para a investigação? É a sua expectativa? Os órgãos do Estado continuam funcionando independentemente do processo eleitoral. Se você tiver a oportunidade de dialogar com o relator da matéria, o ex-senador José Jorge, do estado do Pernambuco, você vai ter ali um processo já muito adiantado sobre Pasadena e sobre Abreu e Lima, no Pernambuco. Se tiver a oportunidade de conversar com os procuradores da República, você vai encontrar lá um conjunto de inquéritos, de investigação, de tomada de depoimento, de representação. Se tiver o cuidado de ir à Polícia Federal, também vai encontrar ali um conjunto de ações, de inquéritos instaurados. Portanto, o que a oposição está querendo mesmo, na minha leitura, é por tratar de ano eleitoral, 2014. E, como nós temos um outro processo, muito adiantado, investigação não feita pelos organismos de Estado do Estado Nacional do Brasil, mas feito por organismos internacionais que declaram
que já foi feito um repasse de aproximadamente 500 milhões de reais então, tudo para isso vai... autoridades do Estado de São Paulo, para entidades do Estado de São Paulo. E nós queremos também fazer essa investigação para reaver e recuperar os recursos que são do Orçamento Geral da União, que foi para lá, para recuperar os recursos que é objeto de empréstimo internacional, que o Congresso Nacional avalizou e aprovou, e para recuperar o dinheiro do BNDES. Senador, quantas assinaturas tem o requerimento que o senhor apresentou hoje? A CPI da base do governo tem 32 assinaturas de senadores e senadoras e de 219 assinaturas de deputados e deputadas. Esse requerimento ele vai ser apreciado na próxima sessão do Congresso, que vai ser no dia 15 de abril, não é? É verdade. Junto com o outro pedido que veio da Câmara? Esses dois requerimentos vão ser analisados numa mesma sessão do Congresso? São duas propostas de CPI. E distintas? Não, iguais. Uma, que é a da oposição, essa parte que veio da Câmara somou com a da oposição. Tá. E uma proposta mais ampla que repete os 4 pontos que a oposição tinha trazido e acrescenta mais 2, que é exatamente o empréstimo ao metrô do Estado de São Paulo e a refinaria Abreu e Lima, porque fez parte da investigação de 2010. Então, nós vamos ver repetido na sessão do Congresso a mesma decisão que a Comissão de Constituição e Justiça vai ter que tomar em relação aos requerimentos do Senado. Não, o primeiro registro é que a mesa do Senado já tomou uma decisão, dizendo que a CPI mais ampla recebe a CPI mais restrita como anexo. Dessa decisão, a oposição, o senador José Agripino, recorreu para a CCJ. Se não tivesse tido este recurso, hoje nós já estaríamos indicando os membros. Certo. Então, a expectativa do senhor é que quando a sessão do Congresso acontecer, e ela vai acontecer depois da vinda da presidente da Petrobras e do ministro de Minas e Energia, que os dois vêm prestar esclarecimentos sobre o tema Petrobras, né? Este acordo, para vir para cá no dia 8, a presidente da Petrobras, e no dia 15, o ministro de Minas e Energia, era exatamente para evitar a CPI. Um acordo que nós fizemos com o líder do PSB, o senador Rodrigo Hollenberg. Lamentavelmente, ele rompeu o acordo, fechou questão de ordem, exigiu a assinatura dos 3 senadores do PSB e foi isso que deu o quórum para a instalação da CPI da oposição. Como quem propôs o acordo rompeu, não tem mais a obrigação da presidente da Petrobras vir nessa dia 8. Ela vai vir na CPI. Tá certo. Então, esse encontro também foi desfeito em função do rompimento do acordo por parte do senador Rodrigo Hollenberg. Se acontecer da CPI do Senado ser instalada, isso se choca de alguma forma com a CPMI. Como é que se resolve esse impasse? Se por bem o Congresso resolver pela CPMI, a do Senado acaba sendo incorporada do Congresso? O objeto da CPI específica do Senado e da CPMI do Congresso Nacional é o mesmo. E aí, nesse processo de condução, as lideranças vão ver o melhor resultado. Mas nós só podemos ter essa definição após a sessão do Congresso Nacional no dia 15 de abril, às 19 horas. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.